Paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Nesses dias que a gente passa por tantas dificuldades, a gente vê, ouve, e por conta dessa pandemia também, tudo isso que a gente está enfrentando nesses dias, nesse período que a gente, muito de nós já tem consciência que é os últimos dias. E muitas coisas, muitas das vezes, vêm atrapalhar a nossa fé, vêm tentar. E eu quero trazer uma rápida meditação no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Se você puder me acompanhar na sua Bíblia. Se não, preste atenção aqui que eu vou ler da minha Bíblia para fortalecer a nossa fé. Amém? Eclesiastes, capítulo 2, eu vou ler do verso 1 até o verso 11 a princípio e fazer uma rápida explanação desses versículos, amém? Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e planejei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei em nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então esse é Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Nós sabemos que quem escreveu Eclesiastes foi o rei Salomão. E fica claro isso no capítulo 1, porque ele mesmo diz as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Nós sabemos que o rei que governou em Jerusalém e Israel depois de Davi foi Salomão. Então fica claro que esse texto foi escrito por ele. E o que eu quero compartilhar de mensagem com os irmãos para a nossa meditação? Salomão ele chegou num certo nível na vida dele, em um determinado momento, que ele começou a ver que muitas das coisas que ele tinha, que ele vivia, não fazia sentido. E ele quis buscar o sentido nas coisas, nos prazeres que o mundo pode oferecer. No que as coisas, os bens materiais, o que isso podia oferecer para ele. Com toda a sabedoria, e nós sabemos porque a Bíblia nos diz que Deus deu grande sabedoria para ele, e tamanha sabedoria que nunca nenhum antes dele teve, e nenhum depois haveria de ter tamanha sabedoria, o qual esse homem teve. Então, nessa sabedoria, ele quis entender o sentido da vida. Por isso ele mesmo diz aqui no capítulo 2, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Então nós estamos vendo a partir desse texto, não qualquer pessoa falar, mas nós estamos vendo um homem sábio, nós sabemos, todos sabem, não precisa ser um conhecedor da Bíblia, não precisa ser um cristão, para saber que Salomão foi um homem sábio, um rei sábio. Isso todos nós sabemos. E o que eu quero compartilhar com isso, irmãos? Todos nós, não só cristãos, mas seres humanos em geral, todos nós temos
isso em nós. Isso que Salomão, ele buscou. Ele buscou, como ele mesmo disse, lancei-me, no versículo 4, lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, e plantei neles todos os tipos de árvore, construí também reservatórios para irrigar, comprei escravos, além disso, tive também bois, ovelhas, mais do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. O que ele está falando com isso? Ele está falando basicamente isso. Tudo o que eu quis, eu fiz. Tudo o que eu tive vontade, eu busquei. Ele mesmo diz aqui no versículo 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. E nós sabemos que ele, como rei, a palavra do rei era autoridade. Nós sabemos que ele era rico e um dos mais ricos de Israel, se não o rei mais rico que teve em todo Israel, antes dele e depois dele. Nós sabemos que as riquezas que ele juntou para o templo de Jerusalém nunca foram reconquistadas depois, posteriormente, até os dias de hoje. E o que eu quero compartilhar com isso, irmãos, nesses poucos minutos? Isso são coisas que todos nós buscamos de alguma forma ou de outra. Mesmo que, embora nós não tenhamos toda essa riqueza que ele tem, que ele teve, de alguma forma nós buscamos, quer seja para nossa casa, quer seja um automóvel melhor, algo melhor, uma posição melhor, tudo isso nós buscamos. Só que, olha que curioso, depois de buscar tudo isso, ele mesmo disse, contudo, no verso 11, onde nós terminamos, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Então, o que eu quero compartilhar com essa meditação, irmãos? Tudo o que ele fez, tudo o que ele buscou, todos os esforços onde ele focalizou buscar a alegria, buscar o sentido de todas essas coisas, tudo que o ser humano busca, no final de tudo ele descobriu que isso é inútil. Então, qual é o objetivo? A que conclusão ele chegou? Se ele mesmo disse que no final de tudo isso foi inútil. E a resposta ele mesmo nos dá no último capítulo desse livro, no capítulo 12, no versículo 13 e o versículo 14, que são os dois últimos versículos de Eclesiastes. Salomão termina da seguinte forma: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então, irmãos, medite nessas palavras. Leia você o livro de Eclesiastes, são somente 12 capítulos e isso vai trazer grande sabedoria para todos nós. Nós estamos falando de um homem que teve tudo. Ele buscou tudo. E ele mesmo testemunhou que não encontrou nenhum sentido em todas essas coisas. Quer seja riqueza, quer seja casas, grandes projetos. Ele teve mulheres, ele teve tudo o que nós almejamos como seres humanos. Ele buscou, ele teve. Para no final ele entender que o sentido da vida é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então medite nisso. Medite no livro de Eclesiastes, se for possível. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém?